Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula hoje com um assunto também maravilhoso, que vai falar dos discípulos e as doutrinas básicas, né? E nós estamos estudando a revista Maturidade Cristã de Missões Nacionais. Hoje vamos estar vendo a lição número 11, onde o texto base da lição está em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, que eu vou ler agora, se vocês quiserem me acompanhar. Diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E então oremos, vamos pedir a Deus sabedoria. Amado Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, Paizinho, em todos os tempos. Agora venho te pedir, Pai, que tu me uses, tu mesmo sejas a ministrar nos corações dos ouvintes esse assunto maravilhoso que vai falar das tuas doutrinas, das doutrinas que Jesus Cristo deixou para nós, Senhor. Oh, meu Deus, atua em cada coração, Pai, abençoe a mim, abra os nossos entendimentos e abençoe a cada ouvinte, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, agora vamos conhecer os propósitos da lição, né? No sentido do saber, ao final do estudo, você deverá entender que Deus requer do cristão perseverança, defesa e divulgação das doutrinas bíblicas, ok? Agora, no sentido do sentir, ao final do estudo, né, você deverá motivar-se a buscar maior conhecimento das doutrinas de Cristo. No sentido do agir, né? Fica sempre aquela pergunta: o que eu deverei fazer, né? Quando tiver aprendido o assunto da lição. Então, você deverá aceitar a Bíblia como sua única regra de fé e prática e defendê-la sempre, né? Ok, então vamos à introdução desse assunto maravilhoso, né? Que vai falar das doutrinas. E nós vamos ver que a doutrina geratriz primária, que aprendemos com o estudo da Bíblia, da palavra de Deus, que fundamenta, inclusive, a fé do cristão, a nossa fé, é que existe um só Deus, Criador, e um só Senhor, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a remissão dos pecados do homem, né? Com a continuação desse estudo da Bíblia, nós vemos surgir as demais doutrinas do cristianismo, não é isso? Todas fundamentadas nos textos bíblicos, desde o Antigo Testamento, onde nos foi apresentado o Deus Criador e as profecias, inclusive, a respeito da vinda do Messias, até Jesus Cristo, até o Evangelho de Jesus Cristo, que nos ensina o quê? Sobre a remissão dos pecados, sobre o novo nascimento e salvação. Tudo bem até aqui? Então, vamos continuar. Então, assim como discípulos que somos, nós vamos o quê? Nós vamos crescendo, não é isso? Na graça, no conhecimento, né? Diante de Deus, né? E dos homens. Aprendendo sobre o amor,
primeiramente nós aprendemos sobre o amor como o maior dos mandamentos. Vocês podem olhar lá em Mateus 22, no 37, no 39. Se você não vai achar, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? E nós vamos aprender que esse é o maior dos mandamentos. E no 39, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é realmente o maior de todos os mandamentos, não é isso? Quem ama não vai desejar o mal do próximo, não vai fazer nada que desagrade a Deus, nem fira, né, ao teu próximo. Por isso, Jesus o classificou como o maior dos mandamentos. Tudo bem? Então, o discípulo, por sua vez, vamos assim dizer, ele deve o quê? Perseverar nas doutrinas de Cristo, né? De Cristo Jesus, ok? E sempre defendendo-as, né? Propagando-as através da sua vida, principalmente dando o seu testemunho cristão, o seu testemunho pessoal por onde andar. Né? É assim que nós cristãos fazemos. E certamente, né, nós teremos uma grande ajuda, porque nós teremos a ajuda de quem? Do Espírito Santo. E assim, com a ajuda dele, do Espírito Santo, outros se chegarão a Jesus também, né? E o Evangelho de Jesus, né, Cristo, estará sempre sendo pregado em toda a parte, conforme o que está escrito lá em Marcos, lá no capítulo 16, nos versos 15 e 16. Né? E ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, e aquele que não crer será condenado, né? Então é isso. E nós estaremos indo, pregando o evangelho, né? Isso aí. Em João, no capítulo 7, agora nos versos 16 e 17, o que Jesus diz? Diz assim: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, vejam só a importância, né, de conhecermos a doutrina. Afinal, o que a palavra de Deus quer nos ensinar, nos dizer, em 2 a Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Querem abrir? Ou então, depois vocês vão ler com calma e vão ver que Deus realmente, nesse verso, Ele quer que seus discípulos conheçam as doutrinas básicas da fé cristã. Depois vocês leiam lá. Para quê? Para crescerem, né? Como eu já disse, em graça, em conhecimento, cresce até na fé e no conhecimento de quem? Do Senhor Jesus Cristo, para que o nosso modo de ser e de viver possam ser transformados por essa palavra, porque a palavra de Deus nos contrasta a todo tempo, né? A vontade de Deus com a nossa. E assim nós vamos aprendendo, sendo transformados conforme os ensinamentos da palavra do nosso Mestre Jesus. E devemos sempre, em todo tempo, obedecê-lo em tudo. Não é isso que temos aprendido? Isso é muito importante. Agora, se quiserem,
Abram Romanos, no capítulo 5, no verso 8. Lá Deus vai provar o seu amor por nós. E como é que Deus prova o seu amor, ou provou o seu amor por nós, hein? Deus prova o seu amor para conosco, não é isso que está escrito? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus manda o seu filho, né, para morrer no nosso lugar. Se vocês depois, com calma, olharem os versículos 9 e 10, vocês vão ver que lá está dito que nós fomos justificados, naturalmente, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cristo, né? Nós fomos justificados pelo sangue, reconciliados pela morte dele e salvos pela sua vida. Depois leiam lá e vocês vão ver que é exatamente isso que está lá, ok? Então, ao crermos, né, no sacrifício de Jesus por nós, e como é que depois que nós cremos, nós o aceitamos, né, em nossos corações. Então, ao fazer isso, nós passamos a experimentar um novo nascimento, não é verdade? Ao recebermos o Espírito Santo da promessa como garantia da nossa salvação, nos tornando assim filhos de Deus. Tudo bem? Então, nós temos que crer no sacrifício, não é isso? De Jesus, foi o que eu falei, e aceitá-lo em nossos corações para experimentar esse novo nascimento. O novo nascimento que Nicodemos perguntou a Jesus: como pode o homem velho entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus tinha dito, né? Respondeu: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver a Deus. Justamente, quando a gente o aceita em nossos corações, nós recebemos o Espírito Santo, então nós nascemos do Espírito. E da água é o batismo, né? Ok. E como discípulos, né, de Cristo Jesus, que somos, né? Como devemos agir diante das diversas religiões e seitas com suas diferentes doutrinas? Hein? Como devemos agir? Defendendo-as sempre, né? Defendendo a sã doutrina, como Paulo chamava, né? Sempre, em todas as situações. O que não está na Bíblia é heresia, nós sabemos disso. E sempre lembrando, assim, que o nosso Mestre Jesus, isso lá em Mateus, no capítulo, acho que é 24, acho que o verso é 30, 38, 30, não, é no início, Mateus 24, acho que é do 2 ou do 3 em diante, em que ele vai falar, né? Acautelai-vos. Ele fala isso para os seus discípulos, naturalmente, né? Que ninguém vos engane, né? Porque muitos chegarão a vós dizendo que é o Cristo, estão lembrados? Então, Jesus já, lembrando, né, que Jesus já nos preveniu sobre o surgimento dos falsos mestres com suas falsas doutrinas. Aí nós temos que ver que Paulo, né, também nos alerta a respeito dessa época. Está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 4, que eu vou ler agora para vocês, tá? 2 Timóteo 4, é o capítulo, versos 3 e 4. Eu vou ler. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. A verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Vejam bem, isso foi escrito por Paulo, né? E como devemos agir, isso é importante, diante da situação que já é realidade nos nossos dias? Já temos heresias, né? A resposta está também nos versos anteriores de 2 Timóteo, lá no capítulo 4. Então, vamos ler o 1 e o 2 para vocês, tá? E acompanha aí. Então, tá assim. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Agora presta atenção. Peço a você com insistência, verso 2, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Eu li na Nova Almeida atualizada de 2017 da SBB, ok? 2 Timóteo 4, 1, 2. Ou seja, ele está dizendo, ensinando a desembaiar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Que justamente, né, é a única arma contra os ataques do inimigo. Não é isso? A única arma eficaz, né, contra o mal. Não é isso? Que todo cristão precisa estar o quê? Apto a fazer uso da palavra de Deus, né? Para ir de encontro aos ataques de Satanás. E aí? Para isso, nós temos o quê? Que meditar nessa palavra, porque ela é que irá combater, né? E a mentira, nós iremos combater com a verdade. E nós devemos lembrar, pelo que também já estudamos dessa palavra de Jesus, né, que está na Bíblia Sagrada, que desde o princípio da igreja, ou seja, na igreja primitiva de Jesus, essa igreja já sofreu o ataque, né? Nessa época da igreja primitiva, eles lá sofreram, os primeiros cristãos, os ataques, né, dos ensinos que se pareciam, né, com as doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo, mas não eram. O que Paulo, a reação de Paulo foi que ele se admirou. Então, lembrar de que os cristãos da Galácia, pouco tempo após se converterem, eles tivessem se deixado enganar por outro evangelho. Isso está lá em Gálatas, no capítulo 1, do 6 ao 9. Ele diz mais ou menos assim, vamos ver. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Veja bem, aí diz o 7 agora, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. O 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja amaldiçoado, né? Desculpe, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam,
que esse seja anátema, que esse seja amaldiçoado. Então, Paulo escreveu isso e essas escritas valem para nós nos nossos dias, não é isso? Assim, nós devemos fazer, né, que nem os bereanos, né, que eles eram assim, mais, segundo, né, a palavra de Lucas, né, eles eram mais nobres que os tessalonicenses, né? E Paulo também falou. Segundo Lucas, vocês podem conferir, pois receberam com alegria a mensagem. Com grande interesse, os berianos receberam. Mas o que eles faziam? Eles examinavam tudinho, todos os dias, né? Eles examinavam as escrituras para saber se tudo era daquela forma que eles estavam falando. Muito interessante. Será que nós temos agido como os bereanos? E o que eu acabei de falar, vocês podem conferir em Atos 17:11, né? Será? É assim que nós temos que agir, sempre defendendo, né, a sã doutrina. E quando nós ouvirmos algo que nos parecer estranho, vamos lá conferir, não vamos sair aceitando, né, tudo que a gente ouve por aí ou lê. Bom, vamos à conclusão desse assunto maravilhoso. Então, que nós possamos ser o quê? Perseverantes e fiéis, né? As doutrinas bíblicas que nós temos o que aprendido, né? Pois sabemos que Deus, o nosso Deus, ele sim é o autor dessas escritas, de todas as escrituras. Elas não foram inspiradas, elas não foram reveladas, testemunhadas por alguns deles, né? Divinamente dirigidas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que saber que elas falam a verdade, né? Para qual propósito as doutrinas, né, estão lá e nós devemos estudá-las na Bíblia Sagrada? Bom, o propósito principal é levar a todos os pecadores ao arrependimento das suas obras mais, não é isso? E, consequentemente, a salvação de suas almas, né? Mas também não nos fortalece. E como, né? Fortalece a nós, os santos, que somos cristãos, né? Que aprendemos de Cristo, somos seus discípulos. Então, nos ajuda, nos fortalece, nos edifica, né, na fé e também na santidade, porque nós sabemos que a nossa santidade, o nosso crescimento espiritual se dá também com o aprendizado das escrituras, na meditação constante, né? Deus vai falando conosco, vai nos moldando, vai nos exortando, ensinando através da sua palavra. E assim nós vamos caminhando, né, para a maturidade cristã num processo, como eu sempre digo a vocês, né? O processo tem que ser crescente, ascendente, né? Sempre nós vamos o quê? Subindo e crescendo, crescente, ascendente, para que possamos chegar a estatura, né, perfeita de Cristo ninguém chega, mas pelo menos muito próximas, né, de Jesus, ficando cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. E tudo lembrando que é feito para a glória de Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. E nós temos que nos lembrar que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática de conduta, né? Nós temos que ter uma conduta que condiz com aquilo que a gente prega, não é verdade? E sempre nós devemos defendê-la em todo o tempo, ok? Então, chegamos ao final dessa videoaula e espero que
todos tenham gostado, aprendido um pouquinho mais, né, e que tenho certeza que vamos meditar bastante, também, eh, para não deixarmos, né, sermos enganados pelas falsas doutrinas. Vamos meditar na palavra e defendê-la sempre. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula, se Deus assim permitir.